Olá, meu nome é Alice e esse é o vídeo de apresentação do nosso trabalho de conclusão do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. O título do nosso trabalho é Narrativas de Resistência, a representação da mulher negra na obra de Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. Este trabalho foi feito por mim, Alice Agnes Santos Miranda, por Aline Calisto Eduardo, Ana Cláudia da Silva, Juliana Carolina Silveira dos Reis, Letícia Bicudo Mendes, Maria França Cusnir e Rafaela Aparecida Francisco Betoni. Este trabalho se propõe a demonstrar a realidade vivida pelas mulheres negras na sociedade brasileira, por meio da análise literária das narrativas construídas pelas autoras Carolina Maria de Jesus em sua obra Quarto de Despejo, O Diário de uma Favelada, e Conceição Evaristo na sua obra Olhos d'Água. Os objetivos desse trabalho se baseiam em fazer uma análise comparativa entre as duas obras e as abordagens dos personagens femininos que nelas estão presentes, fazendo uma análise entre os personagens, o contexto social em que as obras são escritas, para traçar um paralelo entre narrativa literária e realidade na sociedade brasileira. Olá, meu nome é Ana Cláudia e vou falar um pouquinho sobre o contexto social feminista. O trabalho de Bell Hooks, especialmente em sua obra Teoria Feminista, da Margem ao Centro, foi crucial para destacar a importância de incluir perspectivas feministas além das experiências das mulheres brancas e privilegiadas. Ao dar voz a essas mulheres marginalizadas como pobres e negras, Hooks desafiou a narrativa dominante e ampliou o alcance do feminismo para além daqueles círculos privilegiados. Autoras como Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus são reconhecidas como expoentes da literatura brasileira por trazerem à tona as experiências dessas mulheres excluídas da sociedade. Elas não apenas denunciaram as injustiças que enfrentavam, mas também celebraram a resiliência, sabedoria e luta diária por dignidade e justiça. A escrita de Bell Hooks foi fundamental para ampliar a compreensão das interseções de raça, classe e gênero, especialmente nas práticas cotidianas, reconhecendo a necessidade de dar voz e visibilidade ao feminismo negro. Hooks e outras autoras, como Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus, contribuíram significativamente ao combate à injustiça social, tornando o movimento feminista uma das frentes mais poderosas da luta por justiça social no mundo contemporâneo. Olá, eu sou a Maria. Eu vou apresentar o contexto social na literatura brasileira. A autora Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo, elas são mulheres que se fazem presente na literatura brasileira como autoras negras que demonstram a humanidade da figura feminina negra em uma sociedade marcada pela desigualdade. E temos também o autor Antônio Cândido, que nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1918, onde veio a falecer no ano de 2017. Ele foi um sociólogo, crítico literário e professor universitário brasileiro. Este autor, Antônio Cândido, ele integrou ao universo literário como um autor crítico que contribuiu para a compreensão e valorização da literatura brasileira. E com seu pensamento crítico, Antônio Cândido, ele leva em consideração a análise sociológica das obras das autoras Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo, sempre procurando compreender além dos aspectos estéticos e em sua relação com a sociedade e sua função social, tendo em vista a abordagem crítica do autor
nas obras Olhos d'Água e Quarto de Despejo, onde relatam uma reflexão das tensões sociais e condições da sociedade naquela época, com uma visão crítica dessas relações de poder e injustiça social. E essas obras também apresentam em seu corpo textual uma sensibilidade para as questões de gênero, de raça e classe, sempre destacando a importância das mulheres negras na literatura brasileira e também nas questões de maternidade e família e nas dinâmicas sociais, culturais na sociedade. O meu nome é Aline e eu vou falar um pouquinho a respeito da representatividade feminina dentro da obra Olhos d'Água de Conceição Evaristo. Primeiramente, é importante saber quem é Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma escritora brasileira contemporânea que traz em suas narrativas uma representatividade muito grande. Por quê? Porque ela nasceu em uma comunidade em Belo Horizonte e ela traz então de forma direta ou indiretamente as experiências que ela mesma vivenciou. Isso é muito relevante porque na literatura brasileira nós não temos quase essa representatividade feminina, né? Sobretudo a mulher negra. Conceição Evaristo, em suas obras, ela fala um pouquinho a respeito do outro do outro. O que é esse outro do outro, né? A mulher negra em nossa sociedade, ela é o outro do outro, porque ela é o outro que representa o homem branco e o do outro que é o próprio homem. Porque existe uma hierarquia, né, em nossa sociedade, que é lá no topo, né, verticalizado, nós temos o homem branco, a mulher branca, o homem negro e, por fim, a mulher negra, completamente desprestigiada, desvalorizada e marginalizada. Então, nós selecionamos dentro dessa obra 2 contos por tratar justamente de mulheres, as personagens principais são mulheres e negras. Né? O conto Olhos d'Água, ela vem trazendo uma questão, né? Qual a cor dos olhos de minha mãe? E dentro dessa pergunta que ela se faz durante a narrativa, ela tenta trazer, então, toda uma memória, né, que é importante, trazendo a questão da identidade dela, da sua ancestralidade, da sua religiosidade, para dentro do conto, né? Ela tenta responder questões como ela vai recordando tudo que ela viveu na sua infância, né? Com a mãe e com as irmãs, a questão da mãe que trabalha sozinha, que cria suas filhas sozinha. Em uma comunidade, né, dentro de um barraco de madeira, como que a mãe fazia para driblar a fome delas, a fome que elas sentiam, então brincava para poder burlar essa fome que elas sentiam, né? As preces que a mãe fazia, pedindo aos orixás, traz também a questão da religiosidade, que é completamente desvalorizada, né? Desprestigiada em nossa sociedade. Então ela vem trazendo essas questões. Do Zuquerença, no conto, né, do Zuquerença, ela vem trazendo a questão da sexualidade, né, a exploração sexual da mulher, que ainda hoje acontece e muito, então, principalmente a mulher preta, pobre, e como que isso se reflete na vida da pessoa, como que isso reverbera também para a família dessa personagem, né. Chegando então no final, ela fala um pouquinho também a respeito da neta, né, que é uma das personagens principal. Então, Duzu é a personagem principal e Querença, que é a neta, né? E como que essa neta, então, vem também, né, sofrendo com a pobreza que vem já da sua ancestralidade, né? Então, Conceição Evaristo, ela traz questões de extrema relevância, né, que são desigualdade social, o racismo estrutural, que também é uma forma de violência, porque é uma forma de opressão, né? O sexismo, a questão de identidade. Então, é uma obra muito importante que traz contos de extrema relevância. Eu sou a Letícia e vim apresentar para vocês o livro Quarto de Despejo, que se trata de uma autobiografia da autora Carolina Maria de Jesus, onde ela, mulher negra, mãe solo, catadora de lixo e escritora, conta a sua própria história. Carolina Maria de Jesus é uma mulher que nasceu em Minas Gerais, né, e veio morar em São Paulo, na favela do Canindé. Ela foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, que
pelo o jornal O Globo, foi fazer uma reportagem na favela e conheceu Carolina quando ela tinha uma discussão com os vizinhos, em que ela falava que ela ia contar tudo o que acontecia na situação da favela, o que eles faziam para ela no seu livro. Aí o Dólio Dantas pediu para Carolina ver o livro, os seus escritos, que ela escrevia com os papéis que ela achava no lixo, né? E achou ela inteligente e ajudou ela em 1960 a publicar a obra. Quarto de Despejo é um livro cujo título, né, Carolina escolheu por fazer uma metáfora em comparação à cidade de São Paulo, a uma casa, onde a sala de visita era o centro e o quarto de despejo era o quartinho da bagunça, né? Aquele quartinho onde que as pessoas colocam aquilo que elas não querem que as visitas vejam, né? Carolina conta em seu livro toda a situação de miséria da favela, toda a situação de falta de condições de saneamento básico, onde ela ia até lugares distantes para buscar água, porque não tinha tratamento de água, não tinha água encanada. E a condição que as pessoas que estavam moradores da favela viviam, condições precárias, moradias precárias, barracos, e também relata no seu livro toda a condição, né, da política atual do país, né, na década de 1950, que é o tempo que é narrado o livro. E aí ela fala sobre a questão dos políticos irem na favela na época das eleições, com uma amabilidade, e depois das eleições deixarem as pessoas esquecidas e abandonadas. Oi, eu sou Juliana e eu vou falar sobre as semelhanças das obras de Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. Elas são duas figuras notáveis da literatura brasileira, que apesar de viverem em períodos muito diferentes, compartilham semelhanças marcantes em suas trajetórias e suas obras. Ambas são mulheres negras, oriundas de camadas sociais marginalizadas, cujas vozes reverberam com força e autenticidade, trazendo à tona realidades cruas e nuas, muitas vezes inviabilizadas pela população afro-brasileira. Ambas utilizam linguagem coloquial ao escrever seus textos, pois com isso elas aproximam os leitores das situações retratadas, utilizando do que Conceição Evaristo denomina como escrevivências, onde a escrita nasce do cotidiano, das lembranças e da experiência da autora. Elas fundamentam as suas obras na perspectiva das experiências da negritude, revelando a complexidade das relações sociais, as lutas por sobrevivência, além das injustiças estruturais que permeiam a sociedade brasileira. Outro ponto de convergência entre as duas autoras é o engajamento político presente em suas obras. Carolina Maria de Jesus, ao expor as condições de vida nas favelas e denunciar as desigualdades sociais, revela um posicionamento crítico em relação às injustiças e à opressão enfrentada pelos negros e pobres nos anos de 1950 e 60, quando ela escreveu seu livro Quarto de Despejo. Da mesma forma, Conceição Evaristo, ao explorar as dimensões políticas de identidade negra e ao resgatar a história e a cultura afro-brasileira em suas narrativas, promove uma forma de resistência e de afirmação da negritude, que mesmo sendo escrito em épocas diferentes, ambas as obras retratam como o racismo, as desigualdades e a luta do povo negro ainda permanecem no dia a dia da sociedade brasileira. Por fim, é importante ressaltar que tanto Carolina Maria de Jesus quanto Conceição Evaristo representam vozes imprescindíveis dentro do cenário literário brasileiro, sendo o texto de Carolina considerado o marco da escrita feminina no Brasil. E ele, além disso, ainda contribuiu muito para ampliar o horizonte de representatividade e para ter visibilidade às experiências e às narrativas marginalizadas. Suas obras se confrontam com a injustiça e a desigualdade presente na sociedade, na medida em que, além disso, ainda inspiram e refletem sobre as possibilidades de transformação e de construção de um mundo mais justo e igualitário. Olá, meu nome é Rafaela e eu faço parte do grupo de TCC da Univesp.
Eu vou falar um pouco sobre as considerações finais do nosso trabalho. Através de uma análise minuciosa de Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus e Olhos d'Água de Conceição Evaristo, podemos observar que são narrativas de resistência e resiliência. São mulheres negras que vieram da periferia em busca de justiça social, dignidade humana e seus direitos. São mulheres que nas suas narrativas elas tratam do seu dia a dia e de como eram discriminadas nessa sociedade. Elas não apenas narram, mas ecoam as vozes de várias mulheres negras da periferia brasileira, marcadas pelo racismo, violência e pobreza. Essas obras, elas denunciam as injustiças sociais enfrentadas pelas mulheres negras, mas também essas obras celebram a sua resiliência e a capacidade de transformação dessas mulheres. Que essas obras elas continuem a inspirar reflexões e ações em prol da igualdade e da justiça social em nossa sociedade.